O Aristóteles, que a felicidade, isso eu estou falando de filosofia, tá? A felicidade, segundo ele, era alcançada quando a pessoa ela fazia o bem para os outros, quando ela via outros fazendo bem a outros, e assim ia. Ele diz que a felicidade só é obtida com o bem supremo da polis. E qual é o bem supremo da polis? A convivência harmoniosa, o bem comum, o respeito mútuo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Eu estou falando de ciência, tá? Filosofia é uma ciência. E as neurociências hoje, eu estava observando alguns estudos que estão saindo atuais, porque comportamento humano, saúde mental é a minha área, eu tenho que estar sempre reciclando. E alguns estudos que estão sendo divulgados, irmãos, é bem interessante. Um deles me chamou muita atenção. Eles fizeram testes e observaram. Atenção a isso, gente, atenção a isso. Fizeram testes e observaram que quando um ser humano faz um bem a outro, mas um bem sem interesses por trás, sem segundas intenções, só ajudar por ajudar, eles observaram que essas pessoas, elas têm uma liberação no corpo de um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é também vulgarmente falado como o hormônio do amor. Quando a pessoa tem um relacionamento íntimo e sexual, ela tem uma descarga imensa de hormônios, dentre eles ocitocina, que gera muito prazer. Quando ela fica, relaxada. Prazer. Para você ter uma ideia, quem aqui das irmãs teve parto normal? Levanta a mão. Normal. Doeu? A pergunta parece sem nexo, mas há algumas mulheres que sentem pouca dor. Quem doeu muito? Pastor, doeu? Muito. Outro troço para doer. Quem teve mais de um filho? Por quê? Tenho certeza que se fosse no homem, era um filho e olhe lá. E olhe lá. Porque se doesse no homem como dói na mulher, a raça humana acabava bem ligeirinho. A gente nem ia querer esse negócio não. Por que tem um segundo filho? Por quê? Isso foi estudado. E foi observado que na hora do parto, a mulher, após o nascimento, ela tem uma descarga imensa, ela é lavada de ocitocina. Então há uma substituição imediata de dor por prazer. Basta ouvir o choro da criança, ou vê-la, que acaba a dor. É só prazer. Ela é capaz de sair do choro para o riso imediatamente. E a dor simplesmente é anulada. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Se assim não fosse, a probabilidade das mães desenvolverem, por exemplo, uma depressão pós-parto era imensa. Porque é traumático. Parto é traumático. E as mulheres esquecem. Os homens talvez não tenham nem noção disso, do que é um parto. Cadê os homens? Quem acompanhou o parto? Cadê? Eu não tive coragem não. A doutora perguntou: quer ir, pai? Eu digo: eu quero ir para casa. As mulheres tudo gritando, umas passando sem roupa, de um lado para o outro, não estão nem aí com a dor, estão nem aí, ai. Tá? Lá vai a médica correndo, aí botou assim um lençol e falei: que é isso aí?
é para haver dilatação. Eu falei, o que é isso? Quando ela me contou, eu falei, cruz, credo. É mesmo? É. E distante. É. Eu falei, que negócio constrangedor. Pastor Manuel deu tanto graças a Deus ter nascido homem. Nesse dia eu falei, obrigado, Senhor. Deus me defenda. Constrangimento a mulher passa, irmão. Mas assim que a criança nasce, tudo isso é deixado para ela. Não é que ela esquece não, tá? Esquecer foi uma brincadeira minha. Ela não esquece não. Mas aquilo fica tão anulado que a mulher, ela de propósito engravida de novo. Claro, nem todas as gravidez foram planejadas. Eu não estou dizendo que todas são. Mas, mesmo as que não são planejadas, boa parte das mulheres não amaldiçoam a criança. Elas passam a amar a criança ainda no ventre. Entende? Ocitocina. Esse hormônio. E foi descoberto que esse hormônio, esse mesmíssimo, ele é derramado no corpo do ser humano, homem ou mulher, quando ele faz o bem ao outro. Dá um prazer, dá uma alegria. Amém, irmãos? Eles observaram que o organismo recebe ocitocina quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa recebe o bem, e até quem observa. Quem já se emocionou vendo alguma ação assim de caridade, de amor, de ajuda? Quem já se emocionou? Ficou assim, poxa, que legal, sabe, dá um prazer, dá uma alegria. Se é crente, dá glória a Deus. A gente está olhando o negócio, tem nada a ver com beijo, nada a ver com fé, mas só porque no bem você glória, aleluia, a gente até chora, porque gera prazer, irmãos. Você está entendendo? Por que Jesus mandou voltar à prática das primeiras obras? Porque está ligado a primeiro amor. E amor fala de prazer, irmãos. De fazer com prazer. Você ainda sente prazer ao chegar na igreja? Ainda sente prazer em abraçar um irmão e dar glória a Deus? Tá? Olha aí, pastor Manuel. Vem cá, pastor Manuel. Esse é meu filho na fé. Às vezes eu estou tocando aqui, ó. Comecei o culto, estou tocando. Ele quer saber. Quer nem saber, ele me abraça. Pá, pastor. E aí com nada. Se está atrapalhando câmera, se está atrapalhando música. Nem liga. Tá? E às vezes eu rio. Porque... Mas é prazeroso para mim receber esse abraço. Imagino quanto é prazeroso para ele também me abraçar. Amém? Só os homens. Mulher, não diga aí, só os homens. Diga aí um para o outro aí. Só crente. Homens, diga aí, só crente. Ou você não é lá muito homem, irmão, não está me ouvindo bem. Repete comigo, só crente. Irmãs, ajudem eles aí, tá? Só crente. Ama outro crente. Sem segundas intenções. Até os homens. Nós amamos outro homem sem nenhuma outra intenção. É amor mesmo, irmãos. Puro. Às vezes mais do que sentimos por um parente de sangue. Amém? Vamos adiantar, senão não dá tempo. Marcos capítulo 10, verso 42 ao 44. Olha o que Jesus diz aqui. Mas Jesus, chamando-os a si, os discípulos, os apóstolos, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe ou autoridade, está aqui não é príncipe filho de reis não, aqui príncipe é sinônimo de autoridade. Qualquer autoridade. Príncipe dos gentios, deles o quê? Se assenhoreiam, quer dizer, se tornam senhores, passam a mandar neles. E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Olha o que disse Jesus: mas entre vós não será assim.
Ele está dizendo: ninguém é para dominar ninguém. Antes, qualquer dentre vós quiser ser grande, será o quê? Vosso serviçal. Outra palavra para isso: escravo, empregado. Verso 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. Eu conversando uma vez com o presbítero Alisson sobre política, e eu dizia: meu filho, boa parte das pessoas envolvidas com política nem sabe o que ela significa. Porque a risca política é buscar o bem da polis, buscar o bem da cidade. Você aprendeu na lâmina passada, não aprendeu aí no slide? Segundo o filósofo, quando eu busco o bem dos outros, é assim que eu encontro a minha própria felicidade. Isso ficou claro para você? Ou não expliquei direito? Ficou claro, né? Quando eu busco o bem do outro, eu encontro a minha própria felicidade. Amém? Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que já deixou o nosso cérebro programado para isso. Toda vez que eu faço o bem, libera prazer. Faz o bem, libera prazer. Faz o bem, libera prazer. E a pessoa que tem prazer, prazer e prazer é uma pessoa o quê? Feliz. Simples assim. Já viu uma pessoa amargurada? Já viu uma pessoa angustiada? Ou ela está doente no seu psicológico, ou no seu emocional, ou nos dois, ou uma doença física que está afetando o psicológico e o emocional. Mas se não for doença, com certeza é falta de ação do bem. A pessoa não anda fazendo bem a ninguém, só faz as coisas por obrigação. Então aquilo de amargura, aquilo vai lhe deixando seca. Está compreendido? Amém, irmãos? Amém. Jesus está dizendo: quer ser grande? Quero. Não pode dominar ninguém. Aqui no reino é proibido. E por que é proibido? Pergunta, irmão, por que é proibido? Porque aqui no reino de Deus é proibido haver domínio de um sobre o outro. Por quê, irmão? Obreiros, por quê? Já ensinei isso. Se não souber, vai tudo ir para o banco. Porque no reino, só quem manda é o rei. Faz sentido para você?